Seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Gerenciamento Pessoal. Sou Iris Meira, psicóloga, e hoje eu vou falar com você sobre uma temática que vai ser abordada bastante durante o mês de setembro, que é a campanha do Setembro Amarelo. Não que esse tema deva ser falado só durante o mês de setembro, mas ele tem uma ênfase maior nesse período de setembro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dados que são importantes a gente falar. Vou trazer um pouquinho dos fatores de riscos, que são importantes a gente saber para poder identificar as situações, pessoas próximas ou até você mesmo que esteja passando por alguma situação dessa, por um sentimento desse. Vamos falar também sobre a questão de desafios, e mitos e trazer alguns mitos e verdades sobre a questão do suicídio, e também vamos falar sobre prevenção e controle e os meios de ajuda que você possa buscar ou orientar alguém que você conhece, sobre este assunto. Então, para começar, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Porém, durante todo o mês de setembro vai estar acontecendo essa campanha de conscientização, de sensibilização, porque, assim, por muito tempo, esse assunto foi muito tabu, às vezes ainda é tratado dessa forma. Porém, quanto mais a gente falar de forma responsável sobre o assunto, mais a gente possa estar prevenindo, ajudando as pessoas a procurar alguma forma de ajuda. Não é falar de qualquer jeito, de forma irresponsável, mas trazer o assunto de forma responsável, de forma coerente, de forma sensata, para ajudar quem está passando por alguma situação depressiva, por alguma situação de desespero. Então, para contextualizar um pouquinho para você, por que o Setembro Amarelo, como foi que começou o Setembro Amarelo, foi a história de um garoto americano de 17 anos, chamado Mike M. Em 8 de setembro de 1994, Mike foi encontrado sem vida pelos pais dentro de um Mustang 68 amarelo. Por isso a associação do setembro e a cor amarela, porque foi no mês de setembro, e dentro de um carro Mustang amarelo, junto a um bilhete de despedida. O velório aconteceu, foram confeccionados 500 cartões contendo algumas lembranças de Mike e uma fitinha amarela, que é essa fitinha que a gente usa nesse período como símbolo dessa questão do suicídio. Então, assim, no Brasil, essa campanha Setembro Amarelo teve início em 2015, tá? E agora eu vou falar um pouquinho para você alguns dados importantes, alguns números atuais, de como está a situação do suicídio no momento no mundo, no Brasil, tá certo? Vamos lá. De acordo com a Organização Pan-Americana, a Organização Mundial de Saúde, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. 12 mil, gente, é muito alto, o número é muito alto mesmo, é alarmante. Então, cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, porque normalmente a pessoa que está passando por situações muito ruins, que está passando por depressão, transtornos de alguma ordem, ou bipolar, ou de ansiedade, ou depressão, ou abuso de substâncias psicoativas. Então, encontra-se em primeiro lugar a depressão, como eu falei, em seguida vem o transtorno bipolar. Então, uma das principais causas, as pessoas estão passando por algum tipo de adoecimento mental, psicológico, emocional. Outro dado importante é que mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos.
uma morte a cada 40 segundos. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. As mulheres, a questão de sexo, né? Quem é que comete mais suicídio, quem morre mais por suicídio. As mulheres, elas pensam e tentam mais, porém, os homens cometem mais de fato. Ou seja, as mulheres, elas pensam e elas tentam, mas para chegar às vias de fato, realmente a óbito, né, a fatalidade, os maiores casos são de homens. Por quê? Porque os homens, eles costumam escolher as armas mais letais, né? Eles usam instrumentos mais letais quando eles tentam. Então, acaba acontecendo a fatalidade por esse motivo. Além disso, as mulheres, elas são mais incentivadas a falar das suas emoções, dos seus sentimentos. Então, a gente vem de uma cultura onde o homem, ele não é estimulado, onde ele não é incentivado a falar dos seus sentimentos, a demonstrar sentimentos, a falar das suas emoções, se está triste, se não está. O homem não pode chorar. Então, esses discursos, né, que o homem vem escutando desde a sua infância, isso ele leva para uma vida toda. Então, quando ele não está bem, muitas vezes não fala, não expressa. Então, quando chega no limite, né, chegou no limite e aí quando vai fazer, quando não busca ajuda, né, e a forma que encontra é acabar com sua própria vida, né? Outros dados importantes, o Brasil é o 8º país no mundo em números de suicídio. A cada 45 minutos, um brasileiro morre vítima de suicídio. Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Então, a questão socioeconômica também influencia nesse fator. E estudos mostram que no Brasil houve um aumento da tendência de suicídio entre adolescentes e jovens de 10 a 19 anos. Então, veio muito também, né, recentemente, as questões de automutilação, os adolescentes, uns jogozinhos aí que aparecem na internet também incentivando e estimulando crianças e adolescentes a cometerem, né, esses atos de se lesionar, né, se autolesionar, né, automutilar. E podendo chegar à fatalidade, né, do suicídio. E, em média, 2 adolescentes tiram a própria vida por dia. Então, isso é um número muito alto, é um número alarmante demais. E agora eu pergunto a você, você acha que a pessoa que tenta ou comete o suicídio, ela de fato quer acabar com a própria vida? Comenta aqui, coloca aqui nos comentários o que é que você acha, se a pessoa ela quer acabar com a própria vida ou ela quer acabar com a dor. Pois é, as pessoas que cometem suicídio, elas estão passando por um sofrimento tão grande, um sofrimento insuportável. Então, assim, o desejo é de acabar com essa dor, né? De acabar, e ela não encontra, ela não consegue enxergar outras formas, outras saídas, a não ser sair de cena, a não ser tirar sua própria vida. Então, é um desespero tão grande e ela não busca uma rede de apoio, ela não encontra forças, né, para lutar contra isso. Então, ela acaba cometendo esse ato, né, brutal, esse ato fatal, levando à morte, né, muitas vezes levando à morte. Agora eu vou trazer para você 10 fatores de risco que a gente precisa observar, que a gente precisa estar atento, alerta, para que possamos prevenir, possamos identificar ao nosso redor, ou então na gente mesmo,
se estamos passando por isso, para que a gente possa buscar ajuda, a ajuda correta, a ajuda necessária. Né? Pedir ajuda não é vergonha, não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. As pessoas que pedem ajuda, elas se mostram fortes, porque elas querem sair daquele lugar, para ir para um lugar muito melhor, né? Para se sentir melhor, para se sentir bem. Então, vamos lá para os 10 fatores de risco. O primeiro fator de risco, transtornos mentais. Quase 100%, gente, 100% das pessoas que tentaram ou se suicidaram têm um quadro psiquiátrico. Ou seja, né, alguma questão, depressão ou transtorno bipolar ou outras questões emocionais que estão afetando aquela pessoa, que levam ela a se sentir num desespero, a cometer isso. Então, e assim, são doenças que são tratáveis, né? Não são doenças que a gente diga, não tem jeito, não tem saída, não tem como resolver. São doenças tratáveis, como depressão, transtorno bipolar, a questão do uso abusivo de drogas, né? Também é um fator de risco, lícitas ou ilícitas. A esquizofrenia e transtornos de personalidade são um dos principais que levam a pessoa a cometer o suicídio. Um segundo fator de risco é um histórico pessoal, ou seja, tentativas prévias. O principal fator de risco possui de 5 a 6 vezes mais chances de tentar novamente. Quando a pessoa tem tentativas prévias de suicídio, há uma probabilidade maior de uma dessas tentativas acontecer a fatalidade. Então, existe muito assim um discurso bem pejorativo de dizer assim, isso é frescura, isso é safadeza. Se ela quisesse morrer, ela já tinha morrido. Se dava um tiro na cabeça, morria. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa fala, com esse discurso. É uma conversa de assim, quer chamar a atenção. Tá, ela quer chamar a atenção para uma dor que ela está sentindo e que ela não sabe como resolver. Ela está precisando de ajuda e ela não está sabendo como resolver esse sentimento de dor que ela está sentindo. Então, o importante é a gente ter esse olhar empático, um olhar sensível, de olhar para o outro e não julgar, né? Não julgar o outro por tentativas de suicídio que ele já tenha tido. A gente precisa ter mais cuidado, mais cautela, para que não venha acontecer o pior. Um terceiro fator de risco são os comentários de desespero, de desesperança e de desamparo. Podem ser manifestação de ideação. Sinais de alerta são frases desse tipo. Eu desejaria não ter nascido. Caso não nos encontremos de novo. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, se você escutar esse tipo de frase, esse tipo de discurso de uma pessoa próxima sua, ou até mesmo você está pensando dessa maneira, saiba que tem como você buscar ajuda e que tem saída para essa sua dor, para esse seu sofrimento. Fique atento também às palavras de suicídios para crianças, tá? Que as crianças, elas não trazem de uma forma muito elaborada. Então, quando as crianças disserem frases como eu quero sumir, eu quero desaparecer do mapa, eu não quero mais viver, essa vida não tem graça. Então, a gente precisa também observar a fala da criança, que vem de uma forma assim mais simplória, de forma mais não tão elaborada como o adulto. E a gente precisa observar e estar atento, né? Saber o que é que está por trás dessa fala dessa criança. Então, cuidado, né, com jogos e vídeos que seu filho, sua filha assiste na internet. Estejam atentos não só à criança, mas também ao adolescente, que hoje o uso de eletrônicos, né, o uso das redes sociais está muito assim exagerado, exacerbado.
e um pouco sem controle. Um pouco não, muito sem controle, na verdade. E a gente precisa estar muito atento e observando o que é que nossos filhos estão acessando nessa internet, que possa estar estimulando ou incentivando ou trazendo questionamentos ou ensinamentos distorcidos para os nossos filhos e às vezes eles não conversam com a gente, às vezes até pela forma como a gente acolhe, né? Então vê uma barreira e não busca ajuda dentro de casa e na família e vai procurar ajuda com os amigos ou então na internet, né? E a internet ela não é tão segura assim, né? A gente sabe que é muito perigoso. A gente precisa estar sempre conversando com os nossos filhos, sabendo como é que eles estão se sentindo. Outro fator de risco são fatores estressores crônicos e recentes. Por exemplo, uma separação conjugal, a migração, né, de um país para o outro, a população que sofre preconceitos como de raças, né, LGBTQI+, as perdas, prejuízos econômicos e social, a questão da pandemia, né? Quantas e quantas pessoas nesse período de pandemia cometeram suicídio, quanto isso também teve uma crescente, quanto as pessoas ficaram mais depressivas, mais ansiosas, desenvolveram transtornos mentais e emocionais devido a essa situação de isolamento social. As pessoas ficaram mais juntas, mais próximas, começaram também a ter mais conflitos conjugais, conflitos familiares. Então, todos esses fatores estressores, eles podem provocar, podem levar um fator de risco também, né? Outro é organizar detalhes e fazer despedidas. Fique atento a esse tipo de comportamento, que sugira um tipo de preparação. As pessoas podem até às vezes escrever bilhetes de despedida ou recados em redes sociais, escrever cartazes, escrever testamentos, doações de posses, ligações incomuns de adeus. Então, fiquem atentos a esses discursos de despedida. Parece que está preparando para se despedir de alguma maneira. Outro fator, o sexto fator de risco, são os meios acessíveis para suicidar. Ou seja, ter de fácil acesso. Então, você percebe uma pessoa que dá sinais, que dá indícios, que tem tentativas prévias. Então, você deve evitar que tenha esses instrumentos, esses meios que leve a pessoa a despertar e que tenha um fácil acesso. Por exemplo, a venenos, armas de fogo, medicações, locais altos. É preciso tirar do campo de visão da pessoa tudo isso. Aquela pessoa que você já sabe que oferece algum tipo, né, que dá algum sinal, né? Aquela pessoa que você percebe que tem tendências a cometer o suicídio. É bom a gente tirar de cena, tirar do campo visual da pessoa todos esses meios que possam facilitar o ato do suicídio em si, né? O sétimo fator de risco é a impulsividade. A pessoa age por impulso, motivado por um evento negativo. Presentes mais intensamente em jovens e em adolescentes, pode ser acentuado com o uso abusivo de drogas, né? A pessoa que está sobre o uso de drogas, pode ser lícita ou ilícita, age muito por impulso, né? A questão do freio, ele meio que é, né, eliminado. A pessoa age muito no impulso, ela vai, né, o que dá na telha, ela faz. Então, é muito perigoso, muito arriscado também. O oitavo fator de risco são eventos adversos na infância e na adolescência, né? A pessoa que sofreu maus tratos, abusos sexual, violência psicológica, abuso ou dependência de drogas, tudo isso também pode aumentar o risco. O nono fator de risco são motivos aparentes ou ocultos. Considerar a morte como um meio de sair do sentimento momentâneo de infelicidade, acabar com a dor, encontrar descanso ou final mais rápido para os seus sofrimentos.
Então, esses motivos assim que ficam um pouco camuflados, né, na fala das pessoas que pensam, que estão com essas ideações na sua mente. E o 10º fator de risco são presença de outras doenças crônicas em graus avançados, em fase terminal, se deparam com um sentimento de finitude. Quando a pessoa, por exemplo, que recebe um diagnóstico de câncer ou outro tipo de doença crônica, que muitas vezes, né, o médico chega e fala que a pessoa só tem, sei lá, 3 meses de vida, 6 meses de vida. Então, é muito difícil, né, você lidar com uma notícia dessa, né, com um fato desse. E muitas vezes essa fala leva a pessoa à morte até mais rápida, né, porque vem a depressão, vem a tristeza profunda e leva a pessoa a realmente querer encurtar esse processo, né? Eu já vou morrer, então eu vou logo tirar minha vida. Então, isso pode ser um fator de risco também. Então, essas pessoas que estão passando por algum tipo de doença crônica que afeta muito o emocional dela, é muito importante procurar uma ajuda, né, para que essa pessoa tenha forças e pense mais positivo e, quem sabe, não acontece uma mudança nesse quadro, né, de saúde a partir de uma visão diferente daquele quadro, né, de adoecimento daquela pessoa. Vou trazer agora um pouquinho para vocês os principais desafios e obstáculos em torno, né, desse assunto, desse tema do suicídio. Existe, assim, ainda muito estigma, né, como eu falei um pouquinho no início, um tabu sobre esse assunto. É muito forte, porque muitas vezes a gente escuta, ainda hoje, né, em pleno século XXI, que procurar ir para o psicólogo ou ir para o psiquiatra é coisa de louco, é coisa de doido. Felizmente, esse discurso ainda é muito forte, ele ainda existe na nossa sociedade, no nosso entorno. Mas a gente precisa acabar com esse olhar, com essa visão, com esse pensamento, com esse estigma de que psicólogo ou psiquiatra é coisa de louco. Eu vou contar para vocês um pouquinho assim da gente, profissão psicólogo. Nós, quando fazemos a faculdade, nós nos formamos ainda no período de estágio, quando a gente está no processo mais de finalização do curso, nós somos orientados a fazer psicoterapia. Ué, como assim? Uma psicóloga fazer psicoterapia? Sim, com certeza. Porque como todos nós temos questões profundas, né? Que mexe com a gente, que mexe com o nosso emocional. Então, a gente precisa preparar o nosso emocional para que a gente possa acolher a dor do outro da melhor maneira possível. Então, se eu não estou bem, como é que eu posso ajudar alguém? Né? Como é que eu posso ajudar o outro? Então, a pessoa traz uma questão no consultório que parece muito com o que eu estou vivendo. Então, se você não está cuidando dessa sua situação, como você vai ajudar aquela pessoa? Então, o psicólogo é um profissional que vai te ajudar a olhar um pouquinho para dentro de você, a te ajudar a se conhecer melhor e te ajudar a nortear a busca, né, por solucionar aquela dor, aquele sofrimento. Não vai te dar a solução, não vai te dar... A solução, ela está dentro de você, tá? Mas ele é um profissional muito importante para te ajudar nesse caminho que você precisa fazer para conseguir superar as tuas dores, o teu sofrimento. Então, não buscar ajuda. A pessoa tem medo de ser taxado de ridículo, né? As pessoas têm medo de ser ridicularizada pela família, pelos amigos, pelos colegas. Então, muitas vezes vai o psicólogo ou psiquiatra tem vergonha de falar sobre isso. O tema suicídio ainda é um tabu, como eu falei, e precisa ser incentivado, precisa ser falado da maneira correta e de forma responsável. E também eu queria trazer um pouquinho de boas notícias, né? Pesquisas recentes mostraram que o número de notícias a respeito aumentaram. Então, quanto mais as pessoas falarem sobre isso, é bom. De forma responsável, é bom. Então, aumentaram de 7,5%
para 42%. Olha que crescimento, né? O tema vem sendo abordado da maneira correta, da maneira adequada. E também o número de postagens com piadas, né, pejorativas diminuíram de 34% para 3%. Então, isso é muito bom. A gente vê que as pessoas estão se conscientizando, que as pessoas estão se sensibilizando mais, tendo mais respeito pelo outro, pela vida do outro, né, o emocional, pela saúde do outro. A gente estamos aprendendo a ser mais empáticos, porém ainda falta muito. Né? Ainda temos muito chão pela frente, mas aí a gente já tem um crescimento aí positivo, né? E também a disseminação de conteúdos positivos sobre depressão e incentivo a buscar ajuda aumentaram de 28,8% em 2017 para 63,5% até 2020. Isso revela, né, que as pessoas estão mais confortáveis em falar das suas emoções, dos seus sentimentos. A gente tem visto nas redes sociais muito incentivo de você cuidar de si, de você olhar para dentro, né, de você ter esse autocuidado. E isso tem surtido efeito. Que bom, né? Que bom. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mitos e verdades, né, sobre o suicídio. Um mito. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Mito. A maioria das pessoas que falam sobre suicídio, elas chegam ao ato, de fato, tá? Então, outro mito, a maioria dos suicídios acontece repentinamente sem aviso. Isso é um mito. A maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos, comportamento ou verbais. Ou a pessoa demonstra de alguma maneira, através da fala, em conversas, ou em comportamentos mesmo, tá? Então, outro mito, alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Isso é um mito. Como eu falei um pouquinho lá na frente, a pessoa ela não está querendo morrer, ela não quer realmente acabar com a própria vida. Ela quer acabar com a dor. Então, a pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Mito. O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência de transtorno mental. A gente viu que é quase 100% os casos que as pessoas realmente estão sofrendo de algum transtorno mental, porém, isso não é uma regra, tá? Pode acontecer com pessoas que não estão passando por nenhum tipo de transtorno mental. Conversas sobre suicídio podem encorajar o ato. Isso é um mito. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Eu venho batendo nessa tecla desde o início, né? Então, assim, isso é um mito total. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Isso também é um mito, né? Suicídio é um ato de desespero de quem já não percebe alternativas para lidar com a sua dor. Então, isso também eu já venho falando desde o início aqui da nossa conversa, de que a pessoa, na verdade, ela quer acabar com a dor, ela não quer acabar, né, com a sua vida. Só um pouquinho para beber uma aguinha aqui. Continuando, agora a gente vai entrar na questão da prevenção e do controle, né, do suicídio. De que forma que a gente pode estar ajudando, prevenindo isso de acontecer? Suicídios são evitáveis. 9 em cada 10 poderiam ser prevenidos. É necessário a pessoa buscar ajuda e atenção de quem está à sua volta. Então, 9 em cada 10 são que poderiam ser prevenidos. Então, a gente precisa ter cuidado. O que você pode fazer para ajudar uma pessoa?
Não deixe a pessoa sozinha. A pessoa já deu sinais, a pessoa já tem toda uma predisposição para aquilo. Então, não deixe essa pessoa sozinha. Tire de perto armas, drogas, venenos, objetos cortantes. Leve a pessoa para a assistência especializada. Ou ligue para os canais de ajuda. Existe um número, né, que eu vou falar mais um pouquinho lá na frente sobre isso, que você pode ligar e a pessoa, de forma anônima, vai ter alguém do outro lado, né? Esse serviço funciona 24 horas. O número, eu vou falar agora mesmo, é o número 188, que é o CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, tá? Então, existe uma equipe preparada para acolher você. Você não precisa dizer quem é que você é, né? E 24 horas ele funciona, é 188. E você pode ali falar sobre o teu sentimento, sobre as tuas emoções, sobre esse pensamento que vem tomando, né, os teus pensamentos, a tua mente. E você pode procurar esse tipo de ajuda. Redução de acesso aos meios utilizados, por exemplo, pesticidas, armas de fogo, isso eu já falei, né? Cobertura responsável pelos meios de comunicação, é uma forma de prevenção e controle, que os meios de comunicação tenham muito cuidado, né? Não precisa estar expondo quais foram as formas, os meios que as pessoas cometeram algum suicídio, mas falar disso de forma responsável, tá? Outra forma é introdução de políticas, né, para reduzir o uso nocivo de álcool. Identificação precoce, tratamento e cuidados de pessoas com transtornos mentais ou uso de substâncias, dores crônicas e estresse emocional agudo. É tudo que eu já trouxe um pouquinho, né? Quando você identifica que uma pessoa ela está passando por um sofrimento emocional, cuida dessa pessoa, escuta, ajuda, leva para os serviços disponíveis no seu município que possa estar acolhendo essa pessoa e ajudando ela a resolver essas questões, né? Também o acompanhamento de pessoas que tentaram suicídio e prestação de apoio comunitário. Então, essas pessoas que já tentaram, elas precisam ter uma rede de apoio, né? Ter pessoas que realmente acolham a sua dor e ajudem e mostrem os caminhos que essa pessoa possa buscar. Queria trazer também para você uma dica, tá, de um filme que é muito, muito, muito bom. O nome do filme é Vendedor de Sonhos, que fala da história, né, de um homem que queria, né, que ia tentar, mas a partir de um diálogo que acontece entre ele e um outro personagem, ele acaba desistindo. E é muito profundo o filme e ele tem uma frase assim que me marcou muito e que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, mas acaba matando também aqueles que estão vivos, né? Que ficam vivos, ou seja, as pessoas que amam, os familiares, porque imagine a dor que causa, né, para a família, para os amigos, para as pessoas próximas, quando você perde uma pessoa dessa forma, né, por uma fatalidade dessa. Então, o filme ele traz essa frase assim, ela é bem forte, mas eu acho que ela é necessária porque é meio que é isso mesmo, né? Então, se você puder, assiste o filme, que ele é muito bom. E aí, eu quero dizer a você uma coisa, assim, que eu posso afirmar, né, para você, que você é capaz de acabar com essa dor. Você é capaz. Aí você pode pensar assim, como? Como é que ela está dizendo que eu sou capaz? Né? Como é que ela sabe que eu sou capaz? Não sou eu, né, que estou dizendo, a ciência, são estudos, né, são estudos científicos que comprovam, que provam que nós podemos mudar, né, muita coisa do que a gente acredita, né, que a gente é de forma ruim, de forma negativa. Nós podemos modificar tudo isso. Nós podemos mudar tudo isso através de psicoterapia, através de psiquiatria. Se for necessário tomar medicação, a gente toma medicação, é necessário para te ajudar a regular a química do teu corpo, porque
quando a pessoa encontra-se num nível de depressão, de ansiedade, tudo isso é decorrente de... Existem fatores genéticos, existe o fator social, existe o fator... vários fatores, né? Familiar, conflitos. O fator desencadeante são vários, porém, há uma baixa, né, nos neurotransmissores do bem, que faz com que aquela pessoa se sinta bem, se sinta alegre, se sinta mais feliz, com prazer, com bem-estar. Então, quando você toma a medicação ela vem para regular esses neurotransmissores e te ajudar no início de reação, para você começar a reagir. Com o tempo, essa medicação vai sendo retirada e você vai ficando só com a psicoterapia e isso vai sendo ajustado, né? Você pode chegar num nível de não precisar nem mais da psicoterapia e conseguir fazer o seu autocuidado, né? Você em casa mesmo, buscando hábitos mais saudáveis. Então, assim, porque muitos estudos da psicologia e da neurociência mostram que o nosso cérebro é capaz de modificar as estruturas e funções do sistema nervoso o tempo todo através da neuroplasticidade cerebral, tá? Então, assim, dando o estímulo certo, na constância certa, mudando hábitos e não acreditando naquela questão de síndrome de Gabriela. Existe aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não existe isso para a ciência, para a psicologia, para a neurociência. Você pode mudar, você não precisa morrer acreditando que você é algo ruim, que você cresceu escutando ser desde a sua infância, tá? Então, assim, um pensamento, ele gera uma emoção, que gera um comportamento e que conduz a um resultado. Então, se na sua mente, se você carrega a sua mente de coisas negativas, de coisas pejorativas, de pensamentos ruins, eu não sou bom, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho qualidades, você só se olha de forma negativa, né? Eu não sou determinado, eu não sou criativo, eu não... Enfim, todos esses pensamentos vão fazer com que você continue nesse lugar em que você está. Ou você pode afundar ainda mais. Você precisa começar a mudar essa maneira de pensar, essa forma de agir, mudando os hábitos diariamente, com constância, tá? Não basta ser um dia só. Você precisa fazer isso repetitivamente, todos os dias, quando você acordar. Alimentar teus pensamentos de forma realmente positiva. Não só é a questão de pensar positivo que vai resolver, não. Tá? Eu não estou dizendo isso aqui. Claro que a gente precisa buscar ajuda, muitas vezes, medicamentosas, como eu falei, da psicoterapia, mas os pensamentos ele têm um poder muito grande, porque a maneira como a gente reage na nossa vida vai a partir de um pensamento. Para você estar sentindo uma emoção ruim dentro de você, partiu de um pensamento ruim, né? E o contrário da mesma maneira, quando você está com a sua mente de pensamentos positivos para cima, elevados, suas emoções também vão refletir dessa forma e vai ter um resultado também assim, positivo. Né? O nosso estado emocional influencia na criação de memórias, experiências vividas. Então é o que eu falei, a repetição de memórias, de situações que foram vividas durante toda uma vida, durante toda uma trajetória de vida, faz você acreditar que você é do jeito que você é hoje. Por algum tempo, eu acreditei muito em coisas negativas sobre mim. E eu já falei um pouco aqui em vídeos anteriores, né, que eu jamais estaria aqui falando com você na frente de uma câmera se eu não tivesse vencido essas crenças, esses pensamentos de que eu não poderia, de que eu não era boa, de que eu não era capaz, de que eu era tímida, de que eu era introvertida, que eu não conseguiria me expressar, que eu não conseguiria falar. Então, eu não estaria aqui agora falando com você. Então, porque eu venci esses pensamentos sabotadores, né, de me colocar para baixo, tá? Ainda não é uma coisa assim, isso, gente, é um exercício diário, tá? Não quer dizer que hoje eu sou a pessoa mais bem resolvida na minha vida.
tá? Tem momentos que a gente se pega de novo pensando daquela maneira, mas a gente logo, por conhecer as estratégias certas de sair desse estado, então eu já consigo melhorar e mudar todo esse pensamento. Então é um desenvolvimento diário que você precisa realizar com você, de melhores hábitos, de autocuidado, para que você não se pegue novamente com esses pensamentos que estão tão enraizados ali em você e que você pode vencer, tá? Então, o nosso cérebro humano, ele é um órgão com possibilidades imensuráveis de adaptação relativas às funções exigidas, às novas demandas ambientais ou até mesmo às limitações funcionais impostas. Assim, é o que eu já venho batendo nessa tecla já há um tempinho. O nosso cérebro, ele tem a questão da neuroplasticidade cerebral, que a partir de onde nós estamos, ele é capaz de se modificar, a estrutura dele se modifica mesmo, de fato, a partir dos novos estímulos, a partir dos novos hábitos que você escolhe realizar na tua vida. Então, acredita nisso e começa a mudar teus comportamentos, os teus pensamentos e os teus hábitos, que você vai ver que sua vida vai melhorar bastante. E agora eu vou trazer mais um pouquinho dos canais de ajuda, né, que você pode buscar dentro do seu município, né, para que você possa não se entregar a essa dor, que eu sei que é muito grande, né? Mas eu te digo e te afirmo, você pode sair dessa dor, você pode mudar esse quadro, você tem como, você pode. Busque a ajuda certa. Então, nós temos as formas de ajuda que você pode buscar, é o número 188 que eu já falei, que seria de uma forma mais imediata. Você está ali naquela situação de desespero na sua casa, pega seu telefone, pega seu celular e liga, tá? Para esse número que você pode, e aí também tem site, né, do CVV, pode colocar lá, Centro de Valorização da Vida, que você encontra, e sempre vai ter um profissional disponível para te ajudar, sem te julgar e acolher a tua dor, tá bom? Outra forma de ajuda é o CAPS, né? Se na sua cidade ou na sua região existe o CAPS, que é o Centro de Apoio de Atenção Psicossocial, né? Onde trabalha com pessoas que estão passando por adoecimento, por transtornos mentais mais graves, mais severos, e que chegam de fato, né, a tentativas de suicídio. Outro ponto é os postos de saúde. Também você pode chegar por lá e eles vão te encaminhar para o lugar mais adequado. As emergências, né, os hospitais. Você pode também chamar o SAMU, que possa estar te dando esse suporte naquele momento. Você pode procurar as UPAs, se na sua cidade tem. E é isso, o Centro de Valorização da Vida, né? E eu finalizo dizendo para você, né, que falar é a melhor solução. Você precisa falar e não guarda esse sentimento para você. Busca essa rede de apoio, busca essa ajuda. Quero agradecer a você que ficou comigo até aqui o final desse vídeo. Espero que tenha te ajudado. E se você puder, compartilha, curte e fala sobre ele, mostra para as pessoas que você conhece, alguém que você sabe que esse vídeo possa ajudar, que possa contribuir, que possa agregar na vida de alguém. Então, encaminha, compartilha, comenta, deixa aqui seus comentários, que assim que eu ver esses comentários eu vou lá lhe responder. Quero agradecer também a Linknet, nosso parceiro, né, a melhor internet da região, que é por conta dessa internet que a gente pode estar aqui colocando para você esse conteúdo. Então, vai lá, busca a Linknet e tá aqui, ó, do nosso ladinho aqui. A Linknet, você pode buscar essa internet que é a melhor da região, tá bom, gente? Quero lhe agradecer, espero que você, em mais um programa Gerenciamento Pessoal, na próxima quarta-feira, às 7h30.